Saudações pessoal, tudo bem? Nos últimos vídeos a gente aprendeu os comandos de entrada e saída e os operadores aritméticos e com isso vocês já conseguiram resolver algumas questões. Entretanto, haverá questões em que o código de vocês ele vai se comportar de maneira diferente a depender de uma determinada situação, status ou valor de uma variável. Para esses casos, onde há um comportamento diferente, a depender de algo que existe ali dentro do código, vocês vão precisar utilizar uma estrutura que nós chamamos de condicional. Essa estrutura ela vai avaliar determinada expressão e se essa expressão se comportar de um jeito que você espera, ele vai executar um determinado comando, certo? Para exemplificar aqui, eu vou pensar num programa onde a gente vai receber o status de um semáforo e ele vai dizer para o meu condutor se ele pode seguir ou se ele pode parar. Então, como é que ficaria isso aqui no Python? Vou criar uma variável chamada semáforo. E essa variável irá receber o meu input, onde eu vou pedir para o meu usuário informe o estado do semáforo. Meu usuário vai informar o estado do semáforo e com base nesse estado é que eu vou dizer se o meu usuário ele pode seguir ou se o condutor ele deve parar. Então, como é que isso vai ficar dentro aqui do código Python? O condicional ele é feito com if, né? Numa tradução literal do inglês seria o se. Esse se, essa condição, vai precisar também ser colocada aqui. Eu vou fazer o if, parênteses, e aí eu vou criar a nossa condição. Qual é a nossa condição? Se o meu usuário digitar VD, significando verde, eu vou dizer para ele seguir. Para a montagem dessa condição, é importante que vocês conheçam o que nós chamamos de operadores relacionais. Eles não são obrigatórios dentro ali do condicional, mas para esse momento, vamos deixar que vocês vão precisar usar, porque essa simplificação vai ajudar vocês a, num primeiro momento, compreender o condicional. Então, ali dentro do condicional, a gente vai precisar de um operador relacional. Esse operador vai fazer uma verificação se algo é maior que outro algo, se uma coisa é maior ou igual que outra coisa, se uma coisa é menor ou igual que outra, se algo é menor ou igual, se algo é igual e se algo é diferente. Vocês podem notar que o operador de comparação para o igual, ele tem dois iguais, porque um igual só, como a gente já viu na aula passada, é o sinal de atribuição. É uma determinada variável ou algo recebendo alguma outra coisa. Para eu fazer uma comparação, para verificar se algo é igual a outro algo, eu precisarei de dois iguais, certo? Para eu verificar se uma coisa é igual a outra, igual, e aí ele vai fazer esta comparação. No nosso código, eu vou precisar verificar se o semáforo, se o estado do semáforo que ele colocou para mim é igual, então vou colocar dois iguais, a VD, que representa verde. Vou colocar aqui os dois pontos no final do if e quando eu der um Enter, vocês podem perceber que ele fez uma indentação aqui. Ó. Ele colocou um espaço. Esse espaço vai dizer para o Python quem está dentro do if, quem deve ser executado se essa condição for verdadeira. Diferente do JavaScript, aqui a gente não vai ter chaves para delimitar o bloco de conteúdo que será executado se nós estivermos com a condição verdadeira. Aqui a gente vai usar a indentação. Se eu deixo ele aqui, ó, na mesma reta do if, ele não faz parte desse bloco de código. Se eu indento aqui com um tab ou com espaço, ele fica dentro desse bloco de código e só será executado se e somente se a condição for verdadeira. Então, se semáforo for igual a VD, eu vou fazer um print dizendo para o meu condutor seguir. Certo? Então, se ele recebeu o VD ali, ele vai seguir. Vou dar o play aqui. Ele perguntou aqui para a gente embaixo, ó, informe o estado do semáforo. Vou informar VD. Quando eu dei o Enter, ó, ele colocou siga. O conteúdo da variável semáforo era igual a VD, então ele executa esse código que está aqui. Mas não necessariamente ele vai seguir. Ele vai seguir se tiver verde. Se tiver amarelo, ele também poderia seguir. Se tiver vermelho, aí ele vai precisar parar. Então, eu tenho duas condições que resultam no mesmo comando
o verde e o amarelo, e eu tenho apenas uma única condição que ele vai parar. Para eu não fazer várias condições aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Se o semáforo for VM, de vermelho, eu vou pedir então para ele parar. Existe a possibilidade de eu fazer um complemento a esse if e eu fazer um se não. Se essa condição não for verdadeira, se semáforo não for igual a VM, ele executa o código abaixo. O else ele não tem uma condição, ele será executado se o if anterior não for executado. Se o if anterior não for executado, o else vai ser executado e por isso ele não precisa de condição. Se semáforo não for igual a VM, ele vai executar o else. E aqui eu posso dizer então, siga. Porque se não for VM, pode ser VD de verde ou AM de amarelo. Para essas duas condições, a gente vai querer que ele siga. Então, vou executar aqui, ó. Se eu colocar VM, ele disse para a gente pare. Se eu colocar VD de verde, ele disse siga. Se eu colocar para a gente o AM, ele vai botar o siga também. Então, tanto faz se for amarelo ou se for verde, ele pode seguir. Então, primeiro ele avalia, semáforo é VM? Se for VM, ele já pede para ele parar. Se isso aqui, se essa condição retorna falso, aí ele executa o se não e coloca esse código. Só que aí você pode chegar e dizer assim, professor, eu não queria que se fosse AM de amarelo, eu dissesse para ele seguir. Eu gostaria de dizer para ele seguir, mas acrescentar para ele seguir com a atenção, porque é isso que o amarelo representa, a atenção. Eu não preciso, dentro de um condicional, ter apenas dois estados, né? Que é a condição atendida ou a condição não atendida, if e else. Eu posso ter estados e condições intermediárias. Como é que ficaria essa condição se ele colocasse AM e eu quisesse pedir um siga com atenção? Chegaria aqui e eu faria uma junção do if com else. É um if porque vai ter uma condição e é um else porque ele só vai ser executado se aqueles ifs que vieram antes dele não forem verdade, né? Se a condição não for atendida. Então, eu vou fazer um elif. É um else se o if anterior não for executado, mas ele vai ter uma condição. Então, eu vou chegar aqui, ó, semáforo sendo igual a AM de amarelo, executa o código abaixo. Qual vai ser o código? Será um print que vai dizer para ele seguir, mas com atenção. Então, ó, se for igual a VM, ele vai dizer para parar. Se for igual a AM, ele vai dizer siga, mas com atenção. Caso não seja nem VM nem AM, a nossa única possibilidade aqui seria VD de verde, então ele pode printar para seguir. Vou executar. VM parou. Disse pare. AM disse siga com atenção. VD siga. Então, nosso código já está funcionando. Você pode pensar assim, professor, mas se ele digitar aqui VV, também vai dar siga. Isso, também vai dar siga, porque ele comparou. VV é igual a VM? Não. VV é igual a AM? Também não, então executo o else. Se eu quisesse, eu poderia incluir aqui um outro elif, se eu quisesse de fato verificar cada um dos valores que ele colocou. Posso chegar aqui, ó, e fazer outro elif. Nesse caso, eu restringi. Se ele digitar qualquer coisa além de VM, AM ou VD, o código não vai executar. Então, ó, se eu botar
Se eu colocar VV aqui, não acontece nada, certo? Porque ele só vai entrar nesses condicionais se e somente se semáforo tiver o valor igual àquele que está ali, beleza? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é se vocês quiserem colocar, por exemplo, intervalos. Nesse momento, nós estamos diante de um valor textual, mas eu posso solicitar aqui, ó, por exemplo, informe a sua idade. A idade vai ser um valor inteiro. E eu vou querer dizer se ele é uma criança. Ou melhor, se ele é um adolescente. Se ele tiver ali entre... Vou chutar aqui os valores só para a gente poder imaginar um intervalo, certo? Se ele tiver entre 12 e 19 anos, né? Um teenager, a gente vai dizer para ele que ele é um adolescente, certo? Só que aí eu tenho um intervalo. Eu não posso só chegar assim e dizer, ó, se... Tá semáforo aqui, né? Vou trocar. Se idade for maior 10, 11, 12, 13. Botar maior que 13 anos. Se a sua idade for maior que 13 anos, eu vou dar um print aqui de adolescente. Eu vou executar aqui. Se ele colocou aqui 14 anos, vai dar aquele adolescente. Se ele colocou 15 anos, vai dar também que ele é adolescente, porque é maior que 13. Só que se ele colocar que tem 30 anos, vai dar que ele é adolescente também, só que ele não é mais adolescente. Eu precisaria limitar esse intervalo. Ó, ele vai ser maior que 13, mas ele não pode ser maior que 19, ele tem que ser menor que aquilo lá. Para isso, a gente vai usar um operador relacional. Um operador lógico, que vai ser o AND. Porque eu quero não apenas uma condição, eu quero duas condições. E eu também quero que essas condições sejam atendidas ao mesmo tempo. Então, eu vou chegar aqui, ó, e dizer que ele tem que ser maior que 13 e idade menor que 19. Vou executar. Se eu colocar 30, ele já não me fala mais que é adolescente. Se eu colocar 15, aí ele vai dizer que é adolescente, certo? Só que o que acontece aqui? Se eu botar 13, ele não mostra nada. Porque na nossa condição, a gente só diz que adolescente seriam os valores maiores que 13 e menores que 19. Se eu colocar 19, ele também não faz nada. Se eu quiser que tanto 13 quanto 19 estejam presentes dentro do meu intervalo, eu não posso usar o maior nem o menor. Eu vou usar o maior ou igual e o menor ou igual. Então, ó, maior ou igual, menor ou igual. E agora, quando eu digitar 13, ele vai dizer para a gente que é um adolescente, certo? Então, eu posso colocar dentro do condicional mais de uma condição. Para isso, a gente vai utilizar os operadores lógicos de AND, quando eu quiser que as duas condições sejam verdadeiras, que é o I, de OR, quando eu quiser que apenas uma delas seja verdadeira. Se vocês quiserem, vocês também podem usar o NOT e inverter o valor de uma determinada expressão ou variável. Mas, por enquanto, não vamos tratar disso. Vamos ficar só com AND ou com OR. O Python ele também aceita a estrutura de comparação de forma encadeada. Mas também, para não bagunçar a cabeça de vocês, a gente vai deixar desse jeito. Quando eu tiver uma condição só, eu vou utilizar o operador relacional, maior, menor, menor igual, igual. Quando eu quiser colocar duas condições, eu vou utilizar um operador lógico. E, se eu quiser as duas condições, OR. Se eu quiser que pelo menos uma delas seja atendida. Ok? Esse vídeo de conteúdo, então, termina por aqui. Nos próximos, a gente vai ter resolução de questões.